Olá, tudo bem? Continuando a nossa análise de período composto, né? A gente viu a diferença do período composto por coordenação e período composto por subordinação. A gente agora vai analisar as orações coordenadas especificamente. Então, vamos lá. Classificação das orações coordenadas é pela estrutura. Então, eu vou ter, a princípio, né, primeira coisa que eu vou identificar, se ela é assindética ou se ela é sindética. A diferença básica, o que vem a ser síndeto, né? Sindética é conjunção, é conector. Se ela é assindética, ela não vai ter conjunção, é aquela sequência lógica. Ó, eu coloquei aqui o mesmo exemplo do outro para a gente poder ficar com esse reforço na cabeça. Então, aqui, ó, chegou, olhou, saiu. Lembrando que até aqui, porque aqui a gente já tem uma outra situação. Então, aqui, orações coordenadas assindéticas, porque eu não tenho conjunção, tá? As sindéticas, elas vão ter uma conjunção, e é essa conjunção que vai fazer com que a gente identifique o valor e classifique essa oração sindética. Na sindética, como não tem conjunção, não tem mais classificação, é só oração coordenada assindética, tá? Então, João saiu e ninguém percebeu. Quando eu tenho aqui João saiu e ninguém percebeu, eu tenho duas orações. Então, eu separo na conjunção e identifico aqui, ó, no João saiu como uma oração coordenada assindética. E o e ninguém percebeu, uma oração coordenada sindética. Quando eu identifico a coordenada sindética, aí o que vai acontecer? Eu vou precisar classificar, porque aí eu vou ter um valor. E é através desse valor que eu especifico. Então, se eu digo que Pedro estudou e fez as tarefas, Pedro fez uma coisa e Pedro fez outra. Então, eu tenho aqui um acréscimo, eu tenho uma continuidade de fatos. Aí eu tenho uma oração aditiva. Então, que Pedro estudou é a minha primeira oração, coordenada assindética, e aqui, coordenada sindética aditiva. Conclusiva. Na conclusiva, o nome já está dizendo. Tudo que nós fazemos, tudo que a gente tem como início de ação, entende-se que vai haver um fechamento. Você conclui aquilo que você iniciou. Se você conclui aquilo que você iniciou, você tem uma conclusão, óbvio. Agora, em algumas situações, o que você teria de fechamento da sua ideia não acontece. Acontece algo completamente diferente. Então, esse que é diferente, o que acontece diferente daquilo que você esperaria, é que a gente entende como adversativo, tá? Eu coloquei aqui assim de propósito para a gente poder visualizar isso dessa forma. Então, ó, ele trabalhou muito, logo está cansado. Bom, se alguém trabalha muito, lembrando, quando eu falo em tudo que a gente inicia tem um fechamento, não é que haja um único fechamento, a gente trabalha com hipóteses, né? Então, dentro dessas possibilidades, muitas possibilidades poderiam acontecer. Uma delas é alguém ficar cansado. Se você trabalhou muito, você vai ficar cansado, tá? Então, aqui aconteceu conclusão. Agora, se eu dissesse assim, ele trabalhou muito, porém não está cansado. Não estar cansado não é normal para quem trabalhou demais, tá? Aí a gente teria uma diversidade, uma oração adversativa. Você já sabe bastante. Se eu sei bastante, então logo eu posso ficar de boa, porém deve estudar mais. Então aqui houve a quebra na sequência. Se quebrou a sequência, a gente tem uma adversativa. Então lembrando, quando a gente separa na conjunção, aquela que não tem a conjunção é a oração coordenada assindética, e a que tem a conjunção é a que a gente classifica. Então, lembrando aqui, coordenada sindética aditiva, coordenada sindética conclusiva, coordenada sindética adversativa. Explicativa. Vamos falar da alternativa que é mole, né? A alternativa que ela vai fazer alternância. Então, você vai fazer uma coisa ou vai fazer outra. Ora triste, ora alegre. Lembrando que aqui, ó, ora triste, ora alegre, o verbo está subentendido. Então, ora estava triste, ora estava alegre. Cuidado com esse tipo de situação em textos, tá? Muitas vezes esse trechinho aparece, isso aqui aparece para vocês e vocês não identificam como oração porque o verbo não está lá. Ele estando subentendido,
você conta, tá? Ele tá ali de alguma forma. Então, muito cuidado, isso é muito subjetivo. Vai depender muito do tipo de questão que vocês tiverem que analisar. A explicativa, ela acontece para a gente como uma espécie de dedução. Tá? Ela é uma explicação para a declaração da oração anterior, da oração que você fez na assindética. Então, choveu durante a noite. Alguém fez uma afirmação, tá vendo? Porque as ruas estão molhadas. Então, as ruas estarem molhadas não é a causa da chuva, é a justificativa para a dedução que a pessoa fez. Então, choveu durante a noite, a pessoa fez a dedução. E depois ela explicou a dedução feita. Tá? Então, a explicativa ela é isso. Ela justifica a declaração anterior. Aí aqui eu botei uma observação importante. O pois, normalmente, ele indica explicação, ou mais para frente, a gente vai ver lá nas subordinadas, ele pode indicar causa, tá? Só que tem uma situação em que ele vai indicar conclusão. Quando é que isso vai acontecer? Quando ele estiver deslocado. Então, eu vou ter uma estrutura assim, ó, não dormiu bem, está, pois, exausto. Quando o pois vier depois do verbo, a gente tem uma oração conclusiva, tá? Isso é uma observação para vocês. Aí, para a gente finalizar, pontuação das orações, já adiantando essa parte de pontuar, tá? As orações coordenadas, elas virão sempre com vírgulas. Elas precisam dessa separação pontuada, tá? Independente do tipo. Uma observação importante é só em relação à conjunção e. Eu botei aqui para vocês. A conjunção e, ela não tem vírgula, exceto quando a gente tem sujeitos diferentes. E, eu até esqueci de botar aqui, quando a gente está falando em polissíndeto. O que é um polissíndeto? Né? Para quem já esqueceu. São aquelas estruturas com e teima, e lima, e sofre, e sua. Pegando um trechinho do verso do poema de Olavo Bilac. Essa repetição do a cada oração precisa ser separada por vírgula, tá? Mas isso é mais difícil em construções normais, a gente vai encontrar isso mais nos textos literários. Nos textos normais, a gente vai perceber o e com o mesmo sujeito, ó, ele chegou assustado e foi se acalmando. Ele chegou e ele foi se acalmando. Ele não está escrito aqui porque ele está oculto, mas é a mesma pessoa. Então, quando é a mesma pessoa, sem vírgula. Ele chegou e ninguém soube. Então, aqui, ó, a vírgula, porque aqui é ninguém e aqui é ele. Tá? Ok? Então, vamos para as questões. Também tirei lá da apostila de vocês. Vocês vão encontrar essas questões lá. Então, em Carol caiu da escada e continuou feliz, o conectivo e pode ser substituído sem contrariar o sentido por importante. Vocês têm nas gramáticas, quando a gente estuda conjunção, uma relação de classificação e tabela, como se fosse uma tabela, uma lista de conjunções específicas. Aí, aditiva, o e aparece lá, e, nem, né, mas também. O e, o que vai acontecer? Essa tabela ela ajuda para vocês identificarem as conjunções. Só que decorar isso não vai adiantar muito, porque o valor da conjunção é relacionado à oração que você tem. Tá? Então, muito cuidado. É um elemento que se gruda ao outro para que a gente consiga entender o todo. Então, a conjunção ela é relativa. O e só é aditivo se eu entendo que é uma continuidade de coisas que a pessoa fez. Porque eu posso ter uma oposição, eu posso ter uma conclusão. Por exemplo, cair da escada não é uma coisa legal. Você vai cair da escada, você vai se machucar, você vai ficar triste. Mas ela ficou feliz, ó, mas continuou feliz. Então, o que eu tenho aqui é uma relação de oposição. Isso aqui é uma estrutura que cai muito nas provas, para vocês identificarem o valor e perceber aqui, ó, na conjunção, qual outra substituiria. Eu preciso saber o valor entre uma e outra. Como eu sei aqui que o valor é de oposição, qual delas me traz a ideia da oposição? Logo, nem, porquanto. Lembrando que o porquanto significa porquê. No entanto ou.
No entanto, tem valor de mais, tá? Como eu falei que era oposição, só posso substituir por essa. Mário estudou, aqui o que eu expliquei para vocês agora. Mário estudou muito e foi reprovado. Mário estudou muito e foi aprovado. O que nós temos? Quando eu digo que Mário estudou muito, lembra? Se alguém estuda muito, qual a conclusão lógica? Será aprovado, tirará boas notas e assim vai. Se ele foi aprovado, como está na 2, beleza, concluiu. Agora, se ele foi reprovado, poxa, Mário, então não estudou direito. Então, o que acontece aqui? Uma quebra de expectativa. Então, aqui a gente tem uma adversativa. Então, letra D. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa. A maioria das orações explicativas, elas aparecem para a gente com o que. Só que a gente tem o que em outras orações também. Então, não é só, olhei o que. Ai, desculpa. Olhei o que e vou identificar a oração explicativa. Eu tenho que perceber, lembra o que é a oração explicativa? Justificativa para a declaração anterior. Eu faço uma hipótese e justifico. Ou eu dou uma ordem e justifico. Então, em qual delas aqui eu tenho isso? E aí tem uma dica. Aqui tá fácil usar essa dica. E em outras situações a gente poderia também utilizar. Qual é a única oração que está com vírgula? Lembra que eu falei que as orações elas precisam ter vírgulas coordenadas? Então, ó. Tá vendo? Já tá aqui. Eu já descartaria as outras, se fosse numa prova. E aí, não, mas também não é só descartar. Lembra que o macete ajuda, mas a gente precisa certificar. Então, aqui, leve-a até o táxi. Não estou dando uma ordem. Ela precisa ir embora, é a minha justificativa. Tá bom, gente? Beijos. Essas são as orações mais fáceis, mais tranquilas. Só tem 5 tipos. E a gente precisa só interpretar esses 5 tipos e identificar. Tá? Depois, com as outras orações subordinadas, aí a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, mas também não tanto assim. Então, estudem e qualquer coisa estamos aqui. Beijos e até a próxima.